Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre o primeiro governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas que governou o Brasil em dois momentos diferentes, o primeiro deles de 1930 até 1945. A primeira fase deste governo foi de 1930 até 1934, é chamada de governo provisório, como o próprio Getúlio Vargas definiu. E neste governo provisório, São Paulo fez oposição ao governo Getúlio Vargas, acusando inclusive de ser uma ditadura. Os paulistas exigiam uma nova constituição para o Brasil, exigiam a troca do interventor, já que Getúlio nomeou o interventor não paulista para São Paulo, e vários protestos passaram a acontecer em São Paulo, como este, que foi no dia 25 de janeiro de 1932, na Praça da Sé, centro de São Paulo. Getúlio mostrou que estava disposto a negociar com São Paulo, com o Brasil, chegou a criar o Código Eleitoral em 1932, instituindo voto secreto, justiça eleitoral, voto feminino, trocou o interventor de São Paulo, nomeando o paulista Pedro de Toledo, porém os protestos continuaram. Em 23 de maio de 1932, num destes protestos, 4 estudantes morreram protestando contra o governo federal, mortos em confronto com tropas do governo. Os nomes deles: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, as siglas MMDC, aqui até as fotos deles para você ver. Então, a partir deste evento, o movimento pedindo uma guerra de São Paulo contra o Brasil cresceu entre os paulistas, e a sigla MMDC passou a ser o símbolo deste movimento de união dos paulistas contra o governo federal. Como resultado, em 9 de julho de 1932, começou então essa guerra de São Paulo contra o Brasil. Os paulistas chamaram essa guerra de Revolução Constitucionalista de 1932. Por quê? Porque, segundo eles, o principal motivo era a necessidade de o Brasil ter uma Constituição. Os paulistas receberam apoio apenas de parte do estado do Mato Grosso, da parte sul do Mato Grosso, e não receberam o apoio esperado de outros estados do Brasil nessa luta. Essa guerra, que em São Paulo era chamada de Revolução Constitucionalista, em outros estados do Brasil ganhou o nome de Guerra Paulista. Então, São Paulo contra as tropas do governo federal. Grande propaganda desta guerra, grande movimentação dos meios de comunicação, jornais, revistas, rádio. Então, e aqui você tem alguns desses cartazes da guerra que eram divulgados, como por exemplo, Paulistas às armas, e repare a sigla MMDC, ou para completar o batalhão, aliste-se. Então você tem a bandeira do Brasil, a bandeira de São Paulo, sempre essa referência. São Paulo estaria lutando não contra o Brasil, mas contra o governo do Getúlio Vargas. São Paulo estaria lutando a favor do Brasil. Então, todos esses pedidos aí. Ou ainda, mais diretos como esses que estão na sua tela. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. A sigla MMDC, mas um soldado e a bandeira apontando então para as pessoas, venha para o batalhão de São Paulo. Ou ainda uma enfermeira apontando, paulista, eu já cumpri o meu dever, e você? E de novo a sigla MMDC. Então os paulistas com esse forte apelo para a guerra, mas em menos de 3 meses, no dia 1º de outubro de 1932, os paulistas assinaram a rendição. Porém, os paulistas consideraram-se moralmente vitoriosos, porque Getúlio Vargas aceitou convocar uma Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição para o Brasil. Dessa maneira, os paulistas, então, passaram a se sentir vitoriosos, mostrar que a luta contra o Brasil deu resultado. O 9 de julho, um grande feriado na cidade de São Paulo, no estado todo de São Paulo, mostrando então esse sentimento de união, de identidade entre os paulistas através da Revolução Constitucionalista de 1932. Neste vídeo, nós falamos sobre o primeiro governo de Getúlio Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!